Capítulo 13 do livro Sobrecarga. Título: Vendo as coisas de maneira diferente. A tranquilidade é o berço da força. J. G. Holland. A perspectiva de uma pessoa sobre uma situação geralmente muda quando ela começa a ver ou a entender algumas coisas que ela não conhecia antes. Um novo ponto de vista geralmente produz uma nova atitude. Uma criança inquieta em uma cidade pode irritá-lo. Mas quando você sabe que a garotinha tem necessidades especiais, sua perspectiva muda e você se torna mais paciente. Você poderia ficar irritado com a atendente rude que está preparando o seu café da maneira errada, mas quando você descobre que o marido dela pediu o divórcio no começo daquela manhã, sua perspectiva muda e você dedica tempo para encorajá-la. Você pode estar zangado com a sua amiga que não quis encontrar-se com você para tomar café da manhã por mais de 2 semanas, mas quando ela explica que mudou a dieta porque está treinando para correr uma maratona, você tem um novo entendimento. Como você pode perceber, uma nova informação nos dá uma nova perspectiva. E assim como esses exemplos, uma nova perspectiva é exatamente o que precisamos quando lidamos com o estresse. Portanto, deixe-me lhe dar-lhe 2 ideias a serem consideradas que quero que lhes tragam uma nova perspectiva. Ideia número 1. O dicionário descreve estresse como tensão mental, emocional ou física, esforço ou sofrimento. Eu acrescentaria a isso sentir-se pressionado ou angustiado. Esse é um estado com o qual a maioria de nós está bastante familiarizada. Essa é uma parte normal da vida diária e nenhum de nós pode atravessar um dia sem ser confrontado com ela de uma forma ou de outra. Vivemos em um mundo de ritmo rápido, que coloca mais exigências sobre nós a cada ano que passa. As pessoas estão correndo para todo lado e elas muitas vezes são rudes e têm o pavio curto. Muitas pessoas estão passando por estresse financeiro, estresse conjugal e pelo estresse de criar filhos. Há estresse mental no trabalho e talvez estresse físico causado pelo excesso de trabalho. Muitas vezes, esse estilo de vida estressante causa problemas de saúde que apenas aumentam o estresse. Assim, recapitulando a ideia número 1, o estresse está em toda parte. Todos nós o experimentamos. Ele pode nos provocar para nos comportarmos de maneira não sábia e ele contribui para termos problemas de saúde. Agora vamos considerar a ideia número 2. Ideia número 2. O estresse não é exclusivo dessa geração, desta cultura ou mesmo deste período da história. Todos os grupos culturais da história lidaram com o estresse. Nos relacionamentos, na vida financeira, na mente e nas emoções. A palavra de Deus está cheia de histórias sobre pessoas que enfrentaram tempos de incríveis provações. Elas travaram guerras, encararam perseguição, suportaram fomes e muitas outras coisas. Como cristãos, isso nos deveria fazer observar os homens e mulheres da Bíblia para perceber como eles lidaram com o estresse para aprendermos com o exemplo deles. Pense nisto. Como Daniel enfrentou os leões sem entrar em pânico e gritar de terror? Como Moisés ficou diante de Faraó sem ter um ataque de ansiedade? Como Ruth permaneceu tão calma quando seu marido morreu e ela não tinha para onde ir? Como Paulo podia pregar o evangelho diante de uma tremenda oposição sem ser vencido pelo estresse? O que acabo de descrever são algumas das situações mais estressantes possíveis, mas esses homens e mulheres da Bíblia foram ousados, confiantes e nunca cederam lugar ao estresse. Estou certa de que eles o sentiam, mas aprenderam a administrá-lo. Portanto, qual é a diferença entre você e eu, que cedemos lugar regularmente ao estresse que observamos na ideia número 1, e os homens e mulheres da Bíblia que venceram confiantemente o estresse na ideia número 2? Perspectiva. Tudo se resume em perspectiva. Nossa perspectiva até agora muitas vezes tem sido que temos de lidar com esses estresses sozinhos. Temos de resolver o problema, temos de encontrar uma maneira de remover essas coisas que nos estressam. Mas essa perspectiva autossuficiente só faz as coisas piorarem. Nossos corpos foram criados por Deus para resistir a determinada quantidade de estresse. Mas quando nos forçamos além desse limite, começamos a ter problemas. Pessoalmente, conheço 2 pastores que tinham ministérios vibrantes e que estavam crescendo. Eles foram ungidos por Deus
e ajudaram milhares de pessoas a terem um encontro com Cristo e a crescer no seu relacionamento com Ele. Mas eles se esforçaram demais por tempos demais. E esses dois homens incríveis tiveram um esgotamento físico e emocional total. Um deles, embora esteja melhor, ainda tem problemas físicos devido ao estresse sobre seu corpo em longo prazo. O outro homem recuperou-se, mas terá necessidade de tomar certos medicamentos por toda a vida devido aos danos causados pelo estresse. Podemos nos perguntar como isso pode acontecer a esses homens ungidos de Deus. Eles estavam trabalhando duro no ministério e o desejo deles era ajudar as pessoas, mas eles se esforçaram demais. Muitas pessoas hoje estão vivendo um estado perpétuo de sobrecarga, literalmente à beira do colapso. Um médico me disse certa vez que eu havia empurrado o meu acelerador pessoal até o chão e que ele estava preso ali. Quando continuamos nos levando ao limite como um elástico, um dia por fim arrebentamos. Mas os homens e mulheres da Bíblia, do qual acabamos de falar, Daniel, Moisés, Ruth e Paulo, eles tinham uma perspectiva diferente. Eles sabiam que não poderiam lidar com a situação que diante deles, na sua própria força. De modo que eles lhe contavam com o Senhor, confiando que eles lhe daria a força, a coragem e a sabedoria de que necessitavam. Eles não duvidavam que Deus viria em socorro dele, e era essa confiança, essa perspectiva que lhe dava a capacidade de pisar sobre o estresse enquanto começavam a trilhar o seu destino. Estive envolvido em uma situação nesta manhã que posso compartilhar para mostrar como olhar para um problema sob uma perspectiva diferente pode impedir o estresse. Eu estava no carro com alguém e a pessoa perdeu a entrada da rodovia, o que a fez ficar desorientada e confusa por algum tempo. Obviamente, isso tomou algum tempo, e a pessoa que estava dirigindo ficou muito irritada por ter cometido aquele erro. A explosão emocional que ela teve causou ainda mais confusão, e ela ficou obviamente estressada com a situação. Em outra época da minha vida, eu teria reagido exatamente como o motorista, mas não senti estresse algum, porque eu aprendi que uma vez que percamos uma entrada ou entramos na estrada errada, ficar irritado com isso não nos faz bem algum. Também acredito que todas as coisas cooperam para o bem, e se confiamos em Deus e quem sabe, talvez tenhamos sido alvos de um acidente por meio do que achamos ter sido um problema. O motorista e eu tínhamos duas perspectivas diferentes da situação. Um abriu a porta para o estresse e o outro fechou a porta para ele. No mundo, mas não do mundo. É verdade que o estresse está ao redor de todos nós, mas a boa notícia é que, como cristão, embora possamos estar no mundo de acordo com João 17, 14 ao 16, não somos do mundo. Não temos de agir de acordo com o sistema do mundo, reagindo com o mundo. A nossa atitude e abordagem para ser totalmente diferente. O mundo reage às dificuldades ficando frustrado e irritado. Mas Jesus disse em João 14, 27, a paz, eu lhes deixo a minha paz, a minha própria paz, eu agora dou e concedo a você. Não a dou como o mundo a dá. Não permita que em seus corações fiquem perturbados, nem que eles tenham medo. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados, e não se permitam de medo e ficar intimidados e acovardados e quietos. Esse versículo indica que precisamos de uma mudança de perspectiva. Percebi que a mentalidade certa e a atitude correta podem transformar completamente uma situação. Se eu encarar alguma coisa com pavor, estou me predispondo para a infelicidade antes mesmo de começar, porque o pavor causa estresse. Mas se eu me recusar a sentir pavor ou ter uma abordagem negativa, abra a porta para Deus trabalhar sobrenaturalmente e me ajudar. Posso escolher a minha própria perspectiva. Jesus não prometeu que nunca teríamos de lidar com as situações estressantes. Em João 16:33 ele diz, no mundo vocês têm tribulações e provações e sofrimentos e frustrações, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, sejam confiantes, seguros e destemidos, porque eu venci o mundo. Eu o destituí do seu poder de lhe causar dano e o venci por você. Esse versículo nos ensina que não temos de reagir ao estresse de maneira que o mundo reage. Pelo fato de Jesus ter destituído o mundo do seu poder e de nos fazer mal, deveríamos poder abordar os desafios que enfrentamos na vida
com uma nova perspectiva, de uma maneira calma e confiante. Lucas 10:19 diz: Vejam, eu lhes dei autoridade e poder para pisarem sobre serpentes e escorpião, e força e capacidade física e mental sobre todo o poder que o inimigo possui, e nada de modo algum lhe causará dano. Aqui Jesus está nos dizendo que ele nos equipou para vencer o mundo. Embora venhamos a nos deparar com situações desafiadoras e estressantes que nem sempre serão fáceis de lidar, ele nos garante que nada pode nos derrotar se lidarmos com as coisas da maneira certa. Do jeito dele, somos os únicos que podemos tomar decisões por nós mesmos, acerca da maneira que vamos lidar com as situações que surgem em nossas vidas. A vida provavelmente não ficará nem um pouco mais fácil, mas a nossa forma de encarar a vida pode mudar, e isso a tornará mais fácil. Um dos meus objetivos na vida é permanecer calma, independentemente do que aconteça. Ainda não cheguei lá, mas estou prosseguindo para o alvo. Houve uma manhã na semana passada em que eu estava tentando fazer café em uma máquina de café nova que meu filho me deu. Mas derramei os grãos de café no triturador sem ter prendido uma parte que precisava estar presa. Eu tinha de tirar os grãos de café dali para fazer isso. Tive de virar o pote de cabeça para baixo. Isso pode não parecer grande coisa, mas essa máquina de café é grande e bem pesada. Quando comecei a despejar os grãos, não percebi que o reservatório também estava cheio de água, e ela foi se derramando com os grãos, e o resultado final foi uma grande sujeira. Eu disse maravilhoso e comecei a limpar tudo. Fiquei muito satisfeita quando terminei a limpeza e percebi que eu não senti nem um pouco de estresse ou frustração com a situação. Eu simplesmente lidei com ela. É muito revigorante poder lidar com as coisas desse modo agora e não perder a minha paz e ficar estressada. A mesma liberdade pode ser sua se você começar a enxergar as coisas de maneira diferente e começar a praticar, manter a sua paz em vez de explodir quando situações estressantes surgirem. Desde que o Espírito Santo seja o seu guia. Um fator importante para desfrutar de uma vida tranquila e com menos estresse é aprender a ser obediente ao Senhor. Quando você segue o Espírito Santo, ele sempre o conduzirá à paz. Lembre-se sempre que Deus jamais o conduzirá ao estresse, porque ele é o príncipe da paz. Deus nunca nos estressará e nos obrigará a fazer mais do que podemos fazer. Entretanto, costumamos fazer isso nós mesmos. Precisamos ter certeza de que não estamos nos esforçando exageradamente, tentando fazer coisas demais que querem fazer, sejam pela parte do plano de Deus para nós ou não. Se estivermos fazendo algo que Deus não aprovou, Ele não tem obrigação alguma de nos dar energia para fazer essas coisas. Creio que uma das principais razões de muitas pessoas estão estressadas e esgotadas é porque elas estão fazendo as coisas do jeito dela, em vez de seguirem o plano de Deus. Podemos aprender a dizer sim quando Deus diz sim e não quando Ele diz não. Quando formos obedientes à sua direção, seremos capazes de realizar o que Ele nos der para realizar e viver em paz. Aprenda a reconhecer os sintomas do estresse quando eles aparecem em você. E em vez de dar desculpas, peça a Deus para ajudá-lo a lidar com ele adequadamente. Se isso significa não fazer algo que você gostaria de fazer, siga a paz e a sabedoria de Deus, e você se beneficiará por não ter os efeitos sugadores de energia do estresse. Aprendi muito na minha jornada com Deus, e uma das coisas mais importantes é que Deus está sempre certo. Sinceramente, não somos realmente tão capazes de governar nossa própria vida e fazer um bom trabalho. Foi por isso que Jesus enviou o Espírito Santo para nos dirigir, guiar e orientar. Romanos 7,6 diz que devemos ser guiados pelos estímulos do Espírito Santo. Lembro de inúmeras vezes em que eu estava cansada e o Espírito Santo me estimulou a descansar, mas eu continuei a me forçar a sair ou a ter companhia. Depois acabei exausta, em vez de ficar apenas cansada. Como você sabe, as pessoas exaustas geralmente ficam mal-humoradas e impacientes. Isso muitas vezes causou conflitos na nossa casa, levando a ainda mais estresse. Se eu tivesse sido obediente aos estímulos do Espírito Santo, todo o problema poderia ter sido evitado. Obediência é exaltar Jesus acima dos nossos próprios desejos naturais e egoístas. Você está esgotado ou Jesus está sendo exaltado? Eu realmente creio que a obediência é a chave para uma vida vitoriosa,
saudável, feliz e tranquila. Dobre, mas não quebre. Outra lição importante que aprendi foi dobrar para não quebrar. A Bíblia diz: ajustem-se prontamente as pessoas e coisas, e, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos 12, 16 ao 18. Antes de fazer a palavra de Deus uma prioridade em minha vida e decidir viver uma vida obediente, eu tinha de conseguir as coisas da minha maneira. Ao contrário, ficava contrariada. Eu não era adaptável, queria que todos se adaptassem a mim. É claro que isso resultava em mais contenda e estresse. Agora aprendi a me dobrar. Nem sempre é fácil para a carne ceder e fazer as coisas de maneiras diferentes do que eu havia planejado, mas é fácil ficar angustiada e infeliz. Um estímulo é uma certeza dentro de você que faz saber o que você deve fazer. O profeta Elias se referia a isso com uma voz mansa e suave. Vê 1 Reis 19:12. Embora, quem sabe, você não ouça uma voz audível, creio que você pode sentir a sabedoria de Deus lhe dando direção em certas situações. Lembro-me de uma vez em que eu estava fazendo compras, havia várias horas e estava muito cansada. Eu só comprara metade dos artigos que pretendia comprar, de modo que continuei. O estímulo do Espírito dentro de mim estava me dizendo para parar e ir para casa. Mas por não ter atingido o meu objetivo, eu não o fiz. Mesmo que as outras coisas que eu pretendia comprar não fossem necessidades imediatas, eu não queria ir embora, até atingir os objetivos que estabelecera para mim mesma. À medida que eu me esforçava além do ponto de estar cansada, ficou difícil pensar claramente. Então comecei a ficar impaciente com as outras pessoas. Mesmo depois que finalmente fui para casa, eu estava mal-humorada. Isso afetou meu tempo com a minha família. Se eu tivesse obedecido o estímulo do Espírito e ido para casa para descansar e aliviar o estresse, teria me sentido muito melhor e a situação em casa teria sido muito mais agradável. Podemos evitar muitas situações estressantes e simplesmente obedecendo os estímulos do Espírito Santo. O esgotamento vem da exaustão física e emocional, principalmente em resultado de um estresse prolongado. Quando o estresse esgota nossos corpos, o nosso sistema imunológico torna-se fraco e a doença, até a depressão, pode se instalar. Os sinais de esgotamento incluem fadiga extrema, dores de cabeça, insônias, problemas gastrointestinais e tensão. Outras manifestações também podem ser tensão extrema ou incapacidade de relaxar. E quando você vai ao médico e ele não consegue encontrar nada de errado. A exaustão emocional, chorar facilmente, a raiva, a negatividade, a irritabilidade, a depressão, o cinismo e a amargura com relação às bênçãos dos outros também podem ser parte da síndrome de esgotamento. O esgotamento faz você se sentir fora de controle e não produzir bons frutos. Ignorar as leis de Deus causa esgotamento. Você não pode exigir que a sua mente, as suas emoções ou o seu corpo trabalhem em excesso e eventualmente não paguem o preço. Convido a você a reservar um tempo e avaliar honestamente sua vida nessa área. E como você se sente a maior parte do tempo? Em qual direção você está indo? Você está buscando a direção que Deus tem para você? Você está ficando estressado de tentar buscar ser igual aos demais? Você está vivendo sob o estresse da competição e da comparação? Você é um perfeccionista com objetivos irreais? Você carrega um falso senso de responsabilidade e fica esgotado com problemas que não são seus? Ou talvez você esteja inclinando a sua atividade constante e não sabe como parar. Parece que a maioria de nós realmente detesta admitir que não pode fazer tudo, mas quando fazemos isso, a vida se torna muito mais fácil. Creio que podemos viver livre do estresse em um mundo estressado, mas isso exigirá algumas decisões, possivelmente radicais. Permita que o Espírito de Deus o conduza de um estilo de vida estressante para um estilo de vida de paz e alegria. Respeite o seu corpo. Trate a boa saúde e o bem-estar como um dom valioso. Não desperdice a energia que Deus lhe deu com estresse. Poupe-a para viver e desfrutar a vida. Em algumas instruções sábias da palavra de Deus para fazer da prática da paz parte da sua vida diária. Em primeiro lugar, acalme-se. Pare de correr de um lado para o outro. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
O Criador do universo quer ter uma conversa com você. Mas como você pode ouvi-lo se está sempre em movimento? Aprenda a ouvir. Depois, prepare o seu coração para receber dele, para ouvir sua voz regularmente. Quem dera que eles tivessem tal mente e coração para que sempre me temessem com reverência e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. Você consegue ouvir a seriedade na voz de Deus enquanto ele lhe diz essas coisas? Finalmente, reconheça em tudo que você faz. Faça da prática de se identificar com Jesus Cristo e de ser um praticante fiel da palavra um estilo de vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente por Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Se você fizer a escolha de começar a mudar a sua maneira de observar as coisas, é impressionante como isso transformará a sua vida rapidamente. Quando você vive no mundo, mas não é do mundo, permite que o Espírito Santo seja o seu guia e dobra, mas não quebra. Você está predisposto para viver com a força e a confiança que observamos naqueles homens e mulheres da Bíblia que recusaram ceder lugar ao estresse. Seríamos sábios se seguíssemos o exemplo daqueles heróis bíblicos e adotássem as perspectivas deles. Às vezes ficamos tão focados nos nossos problemas diários que perdemos de vista o propósito de Deus. Independentemente de quanto seu chefe seja difícil, do quanto a torneira que pinga seja frustrante e do quanto a conta bancária esteja afundando, Deus tem um grande plano para a sua vida. A dificuldade que você está enfrentando não muda isso. Se você dedicar tempo todos os dias para obter uma perspectiva adequada e confiar no plano de Deus para a sua vida, as pequenas coisas que tentam causar estresse em sua vida não parecerão mais tão importantes. Para lembrar, novas informações nos dão uma nova perspectiva. E uma nova perspectiva é exatamente o que precisamos muitas vezes, principalmente quando estamos lidando com estresse. O estresse não é exclusivo desta geração, desta cultura ou mesmo deste período da história. Todos os grupos culturais da história lidaram com estresse. Os homens e mulheres da Bíblia, como Daniel, Moisés, Ruth e Paulo, eles tinham uma perspectiva diferente. Eles sabiam que não podiam lidar com a situação que estava diante deles na sua própria força. Então, eles dependiam inteiramente de Deus. Um fator importante para desfrutar de uma vida tranquila e com menos estresse é aprender a ser obediente ao Senhor. Quando você segue a direção do Espírito Santo, ele sempre o conduzirá à paz. E lembre-se, Deus está sempre certo. Pelo fato de Jesus ter destituído o mundo do seu poder, de nos causar dano, deveríamos ser capazes de encarar os desafios que enfrentamos na vida com uma nova perspectiva, de uma maneira calma e confiante. Se você fizer a escolha de começar a observar as coisas do ponto de vista de Deus, é impressionante o quanto isso vai transformar rapidamente a sua vida. Então, encerramos aqui este capítulo e até o próximo.